Vamos falar um pouquinho sobre a situação financeira do Corinthians enquanto isso, porque ontem falamos aqui sobre o Memphis Depay voltando ao Brasil. Será que joga? Será que não joga? Porque o dinheiro não cai há 3 meses, direito de imagem e tudo mais. Está aí o Memphis, né? Já voltou aqui ao nosso Brasil. Tem um contrato fechado bilionário, do Corinthians com a questão esportiva, que deve quitar, as dívidas com o elenco. Jogadores como Memphis e Igor Coronado têm valores altos a receber. Com isso, a situação do Memphis, será que vai ser resolvida agora com esse contrato bilionário que o Samir, nosso colega aqui, informou mais cedo, que o Corinthians fechou até 2035, Mili? Pois é, não acho que seja, porque o Corinthians é o caos. O Corinthians hoje é sinônimo de caos, né? Então, atletas que não recebem há 3 meses, contratações duvidosas como a do Igor Coronado, coisas que não se explicam. Caso de polícia, o nome do PCC ligado, associado. Eu não acho que vai se resolver assim. Eu tenho dito que antes de começar a melhorar, vai piorar. A gente precisaria entender o que é que está acontecendo no Corinthians, e a gente não sabe. O presidente foi afastado, assumiu um outro grupo, que é mais ou menos um outro grupo, porque também é ligado a velhos grupos. Ninguém sabe o que está acontecendo no Corinthians. Então, para a gente resolver um problema, você precisa saber qual é o problema, encarar o problema de frente. E isso ainda não foi feito. O problema continua ali. E por falar em grana e aí de outro clube, a gente debateu ontem aqui que o Memphis está cobrando atrasados do Corinthians, pode nem voltar. E não é só ele, não. Aqui no UOL, o Samir Carvalho fala que o Corinthians deve 10 milhões de reais também ao Coronado, meu caro Casagrande. São 8 milhões de luvas e 2 milhões de comissões ao staff do Coronado. 10 milhas para o Coronado, aí realmente você acha que o Textor está fazendo tudo certo, porque é uma loucura isso, né? Não, então, eu posso dizer com toda a propriedade que desde a chegada do Coronado eu alertei e falei que era um absurdo o jogador ganhar 2 milhões por mês, sendo que ele não jogou em nenhuma grande liga, em nenhum grande time espalhado pelo mundo aí. Jogou quinta divisão, quarta divisão da Itália, terceira divisão da Inglaterra, jogou no Tibete, ele foi se destacar na Arábia Saudita, se eu não me engano. E aí você chega e contrata o cara por 2 milhões por mês. Quem caiu nessa... Quem aceitou um negócio desse? Quem foi o gênio que aceitou isso? Esse aí é um contrato que tem que ser avaliado, gente. Eu não estou falando sério. É uma coisa que tem que chamar as pessoas que participaram para dar depoimento lá no Conselho Deliberativo do Corinthians. Tem que ter, porque isso aí é uma coisa para se estudar. Olha agora, o cara não dá um chute. Pode machucar Garro, pode machucar Memphis, pode machucar Yuri Alberto, ele continua no banco. Não entra no time. Quando entra, faz jogadas assim, a conta-gotas. Uma jogada hoje, aí os caras, nossa, como joga. Olha o domínio do Coronado e não acontece nada. E agora o Corinthians deve 10 milhões pro staff dele. E deve 8, né? Quanto deve pro Memphis? 6? 6 pro Memphis. 10 pro Coronado. E aí não são só esses dois, né? Tem o Matias Rojas, já, que é 40 milhões. Daqui a pouco vai começar a aparecer os caras. E o Memphis, gente, alguém acreditou sinceramente mesmo, de verdade, que ele tinha incorporado o espírito corintiano? Ele foi Inicialmente ele foi na quebrada, ele foi ali, todo mundo acreditou, eu também achei muito legal, falei, pô, o cara tá se esforçando, tal, Cara, aí com o passar do tempo você vai vendo que é tudo estratégia de staff, estratégia de marketing, é uma estratégia, sabe? Tudo tem estratégia hoje, infelizmente, até na vida as pessoas usam estratégia. Né? Coisa que era só para competição, hoje no dia a dia as pessoas usam estratégias e estratégias podem ser paralelamente, em alguns momentos, ser comparadas à manipulação, né? Sim. Então eu acho que o Memphis deu uma manipulada na questão do Corinthians muito grande. Aí você vai colocar no pacote, cara, o cara ganhou o Campeonato Paulista, beleza, o cara deu um título paulista, deu o título junto com os outros jogadores, não é que ele foi o cara. Ele jogou bem, razoavelmente bem, o Corinthians foi campeão paulista. Mas e aí? E depois do Campeonato Paulista? Não jogou nada.
Nada. E quando é fora de casa, se ele puder não ir, ele não vai. E quando ele foi, não pegou na bola em nenhum lugar quando jogou fora da casa do Corinthians. Aí coincide agora com essa cobrança dos 6 milhões e talvez eu não volte. Cara, não é que talvez ele não volte, ele já não estava aqui. É isso. Espiritualmente. Ele estava aí fisicamente, para lá, para cá, sabe? Então, vou só repetir para não criar dúvidas, para não dar duplo sentido. Deve, tem que pagar. O Corinthians deve, o Corinthians tem que pagar. O Corinthians está devendo para o cara tem todo o direito de cobrar. Não estou tirando o direito do Memphis, não, de cobrança. Mas quem fez esses contratos tem que explicar publicamente por que fez esse contrato. Esse, Coronado e mais alguns. Diego Palacios. Diego Palacios não jogou até agora, gente. Alguém esqueceu disso? Ninguém fala nisso, né? Ninguém fala. Ninguém explicou do Corinthians como você contratou um jogador com problema do joelho, deve pagar muito bem, porque ele era da seleção do Equador, veio dos Estados Unidos e não jogou. Porque está machucado até hoje.